bem, gente, voltamos a esse nosso programa especialíssimo, que hoje está em duas emissoras, na nossa querida TV Mar e na TV Cidadã. A TV Cidadã que está começando. Para vocês entenderem, a TV Cidadã, ela vem junto com a TV Senado, aberta e pública, agora, por intermédio do Tribunal de Contas, vem com a TV Câmara Federal, aberta e pública, e entrando também nas operadoras, junto com a nossa TV Cidadã. E um quarto canal que virá um pouco mais tarde, que aí sim vocês vão ver o que é um canal de educação, só para educação à distância, e para fazer a educação de gestores, para ajudar a educação de professores, e por aí vai, por aí vai, por aí vai, e por aí vai. Vamos continuar no nosso programa. Rafael Alcântara, eu falei em educação e provoquei você, que aliás não foi provocado por mim, foi pelo nosso querido Jorge Dantas, que quer ver essa tecnologia ajudando em tudo, na saúde, na educação, em tudo. E você queria falar sobre educação, que eu sei. Geraldo, essa questão, quer dizer, todas as questões relativas às políticas públicas, ela tem uma conexão. Tem que ser bem perto. Ela tem uma conexão e uma integração de alguma forma. E nesse ponto, que diz respeito à tecnologia e à educação, a proximidade e a interdependência é direta. Dando continuidade ao tema que o prefeito respondeu, um dos gargalos, além desse apontado por ele, que eu concordo, da questão estrutural da internet de qualidade, que é o veículo por onde se comunica a tecnologia da informação, ainda não tem um suporte adequado em algumas regiões do nosso estado. Mas eu encontro um gargalo ainda maior para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia no nosso estado, que é a educação. Na verdade, como muitos dizem, a falta ou a má educação pública é a origem de muitos problemas. E aí vai estar um dos gargalos e um dos obstáculos para alavancar a ciência e a tecnologia no nosso estado como um todo. Aí é o estado com E maiúsculo, no Brasil, em Alagoas e nos municípios. Nesse campo, especificamente da ciência e tecnologia, eu, por convicção até pessoal, acho que o Estado tem dois papéis. O primeiro é o de não atrapalhar, porque no ponto de desenvolvimento tecnológico ele nunca vai conseguir acompanhar e estar à frente da tecnologia. Pelo contrário, ele sempre vai estar atrás, porque o avanço tecnológico hoje é numa velocidade muito acelerada. Então, às vezes o excesso de regulamentação acaba atrapalhando. Então, o primeiro papel do Estado é não atrapalhar o campo tecnológico e científico. E o segundo é fazer o fomento, atuar como um parceiro, fomentando aqueles potenciais produtores científicos e tecnológicos para que desenvolvam suas habilidades e ideias. E aí que entra a educação como um gargalo. Como a gente vai conseguir um ambiente propício para fazer esse desenvolvimento se a gente não tem uma sociedade que é composta por uma população qualificada? Porque para você lidar com tecnologia da informação nas suas diversas áreas, é preciso primeiro estar alfabetizado, formalmente alfabetizado. E a gente conta hoje no estado de Alagoas com a maior taxa de analfabetismo. Infelizmente, 20% dos alagoanos são analfabetos totais. Isso dados do Ministério da Educação. Nesse do analfabetismo, esse ponto é precisamente do censo, do IBGE. E no que diz respeito ao analfabetismo funcional, que é aquela pessoa que lê, mas não consegue interpretar e compreender o que está lendo, o PISA, que é um levantamento feito pela OCDE, que é a Organização dos Estados para o Desenvolvimento Econômico e Social, aponta que no estado de Alagoas 70% da população é composta por analfabetos funcionais. Então contamos 20% analfabetos totais e 70% analfabetos Bela análise. Funcionais.
Ou seja, o material humano de qualidade acaba sendo um gargalo muito grande, e apesar disso, é o que eu verifico e o que falou aqui o nosso diretor, Alagoas ainda assim, num cenário desfavorável, consegue ainda se destacar com algumas premiações nacionais e internacionais. Isso demonstra a capacidade de superação do alagoano nessa área. Mas é preciso o Estado primeiro superar e criar um ambiente aí naquela função de fomento que eu falei, criar um ambiente propício para que a ciência e a tecnologia possam se desenvolver. Hoje, por causa dessa má qualidade da nossa mão de obra, de acordo com o estudo, o último ranking de competitividade dos estados, Alagoas, infelizmente, figurou como o último estado em ambiente de negócio. Muito bem. E uma das razões foi justamente a baixa qualidade da mão de obra dos empregados aqui. As empresas têm colocado isso como maior obstáculo. E estamos ficando atrás de estados como Amapá e Acre, que, com todo o respeito, não dispõem das condições estruturais, geográficas e naturais que a Alagoas dispõe. Então, eu acho que tem que haver uma integração, uma interdependência direta. A educação hoje, tanto ministrada em sala de aula, depende da tecnologia. Os cadernos estão sendo substituídos por iPad. E, enquanto isso, a educação depende da tecnologia, e a tecnologia pode fornecer quando a gente vê que hoje as matrículas na rede pública estadual são feitas todas pelo sistema desenvolvido online. Isso economiza a mão de obra, traz agilidade e acessibilidade à educação. Então é uma interdependência direta, e esse eu aponto como o principal gargalo. E olha, na hora que você faz isso, você fez essa declaração e ele é o principal gargalo, eu tenho que provocar o Pablo Viana, que é o nosso secretário hoje de Ciência e Tecnologia, porque provocar o Casting também, provocar o governo do Estado, que tem um projeto magnífico, né? E a gente quer saber, o povo quer saber se não é esse o projeto que vai conseguir levar até os 102 municípios aquilo que a gente tanto quer, que é a educação. Deixa eu pedir ao Casting para falar um pouco sobre o IEGM e depois perguntar ao secretário como é que está o andamento. Primeiro, agora mais calmo, né? Porque esse é o primeiro, eu já estava nervoso, mais calmo. Olha, só no que eu vi de cada um, aprendi bastante. Aprendi mesmo, né? Fica só pensando, rapaz, não pensava, não estudei, o que você falou agora. Excelente, Rafael, assim. Fale um pouquinho mais. Porque nós queremos que funcione, né? Esquecemos a ponta, né? É modernização, tecnologia, tudo isso é investimento. É recurso que nós não temos. Às vezes temos e às vezes não utilizamos da melhor forma, não é isso? Agora imagine, 102 municípios, se nosso estado é pobre, como estão os municípios? Qual a situação deles? Pequenos, celular nem pega, internet chega mal, tem que prestar contas eletronicamente ao Tribunal de Contas, que está querendo que ele cumpra a lei, facilitando que ele cumpra a lei, economizando a logística de encaminhamento. Não, você não tem mais que vir ao tribunal, né? Não vai ter mais custo, você vai encaminhar via meio eletrônico. Pensando que o Estado poderia ajudar em ter uma rede de internet funcional em todos os municípios, né? No caso, o nome Infovia é o nome comum. Pensando que em reuniões com o técnico nós discutimos, e por que o Estado não banca a infra também? Porque esses custos que você coloca poderiam ser direcionados realmente para um projeto de educação, para um projeto de saúde. O Estado poderia bancar uma infovia funcional e todos os softwares instalados lá, um único software, que o objetivo desses sistemas é um só. Gerar contabilidade, gerar educação, gerar, né, dados de saúde, mandar para o governo federal, mandar para o governo estadual, ter processo eletrônico, como vocês estão implantando agora. Mas não precisaríamos de investimentos em separado. Cada município investiu o seu, o Estado mesmo tem esse problema. Secretaria A é um software, Secretaria B é outro software, que a mesma coisa, pretende ser a mesma coisa, vários investimentos. Eu diria assim, o mau uso do recurso. Uma unificação de investimentos no setor seria a grande solução? Seria, mas que o Estado bancasse. Não, mas lógico, para eu chegar no Pablo Viana com essa coisa gostosa que o povo está assistindo, né? Porque depois eu vou perguntar, Raquel, eu tenho uma pergunta para você, Raquel, ótima, que eu já vou fazer. É você que, em nome do Tribunal de Contas,
vai dizer nesse programa, por favor, qual é o papel do Tribunal de Contas para a sociedade entender. Daqui a pouco, depois que o nosso querido Pablo Viana responder a isso que ele falou. Eu concordo, eu acho que a gente precisa resolver esse problema de integração e eu acho que na verdade é um problema nacional. O ano passado houve um seminário em Brasília que era Brasil 100% digital, porque o desafio de integrar digitalmente os municípios é algo que não é exclusividade de Alagoas, só que cada estado tem a sua particularidade e resolve da maneira diferente. O que a gente falou sobre a questão da Infovia, e é uma questão fundamental, porque a Infovia é o contrato de conectividade que o Estado tem, o governo do Estado tem, ou a empresa de internet, provedor de internet, para que haja a comunicação entre os seus órgãos. Só que tem órgãos do Estado que estão localizados nas diferentes regiões de Alagoas, inclusive o Sertão, o Agreste. Então, a partir do momento que o governo do Estado contrata uma empresa que vai fornecer internet de alta velocidade lá na outra ponta do Estado, lá no Sertão, eu estou viabilizando uma empresa a investir em infraestrutura para que ela possa atender também o cidadão comum. Porque se o Estado não for lá e adquirir a internet de alta velocidade para outro extremo do território, dificilmente a empresa, por si só, vai ter essa iniciativa. Com certeza. Então é um trabalho que, inevitavelmente, é uma parceria governo do Estado, municípios e também a iniciativa privada. Então é esse projeto que está em andamento entre a Secretaria de Ciência e Tecnologia, o ITEC, o próprio Tribunal através do CAST, interessadíssimo nisso, a criar essa Infovia, é isso? E seria via, me explica aí, são pequenas torres, como é a coisa? Ou é via terrestre, como é? Não, eu conheço várias versões do projeto, eu sei que fibra ótica é uma meta, mas iríamos também utilizar. Não, mas aquela que inclusive levaria a imagem da TV também. Nós estamos assim planejando, no planejamento, contamos com a Infovia já para trabalhar com a educação à distância, também utilizando o canal de internet, né? Só que por vários problemas, recurso, legal eu não vou dizer porque eu não conheço o processo, mas assim, os entraves que ocorreram, fica tudo parado. O nosso projeto do Tribunal de Contas, pensando nos municípios, é que todos se ligam ao Tribunal de Contas em tempo real, claro, porque a sociedade ganha, o custo de transparência de vocês é muito caro, o Tribunal pode bancar isso, nós já temos estrutura para isso, só que vocês não conseguem mandar a informação. E por que só o tribunal está dizendo que é importante para ele? Não, é como você disse, o município também não está incluído nesse processo, né? Os munícipes não têm internet de qualidade, eles também não têm conhecimento sobre a gestão. A transparência que você tem, ela não chega ao seu município porque a internet não está funcionando lá, só alguns municípios têm, e só no próprio prédio do município. Ô, Cash, desculpe eu me meter, mas isso é um debate e a gente não fica calado. Na verdade, Lógico, não pode ficar. A cobrança da população já é muito grande. Porque a população está ligada mesmo. Os smartphones é uma revolução sem tamanho. E eu, por exemplo, no meu município, a minha cidade, a zona urbana, já tem internet em tudo que é lugar, na praça, gratuita. Eu fiz uma parceria com o fornecedor e estou chegando agora na zona rural, porque hoje uma das maiores cobranças que eu tenho da população da zona rural é a internet. Muito bom. Porque todo mundo tem seus smartphones e quer usar. E a AMA tem possibilidade de passar um relatório por qual município que tem maior dificuldade, para que também ajude a secretaria de coisa. Muito rapidamente a gente mapeia isso. Outra coisa, deixa eu fazer uma outra pergunta. Nesse debate gostoso que está aqui agora, Pão de Açúcar, por exemplo, que saiu na frente, ele tem condição de ser sede de uma macro-região e estender esse serviço, e aí, ao invés de você ir de uma vez só, você ir por macro-regiões, não sei se eu falei besteira? Pão de Açúcar tem um problema, Pão de Açúcar é fim de linha. A gente fica lá, normalmente essas coisas acontecem em cidades que têm uma localização geográfica mais por conta da questão de concabeamento. Isso, certamente as cidades que são melhores, ficam mais no centro do estado, tem mais isso. Agora, fatalmente se tem que chegar, inclusive, a gente não entende porque, pelo que a gente sabe, existe bilhões e bilhões de reais no fundo de telecomunicações que estaria exatamente disponível para esse investimento. E não acontecem, né? Existe na conta de telefone da gente, é descontado um X para constituir esse fundo, é o FUST, que é o Fundo de Telecomunicações, de Modernização, e no entanto ninguém sabe onde está esse dinheiro. Porque eu sei, são bilhões que dormem lá em alguma conta ou infelizmente o governo não deve estar usando para outras aplicações. Pode ser uma ação começando por aqui, não pode, Raquel?
Isso não pode ser uma ação para descobrir. Ele acabou de fazer um negócio chamado denúncia, que eu gostaria que você incluísse na pergunta que eu lhe fiz. Eu estou dizendo, isso pode começar por um Tribunal de Contas como o de Alagoas, por que não? Eu acho que o que vem se discutindo aqui, se nós formos congregar, a gente vai ver, veja, ele está falando aí da necessidade das parcerias, ele está falando da importância da educação, da importância de TI, e veja como tudo se relaciona. Perfeitamente. Está se falando de falta de recursos muitas vezes, e de como a educação é importante para o TI, e de como a educação tecnológica é importante para a educação. Isso. E do papel do Tribunal de Contas também. Recentemente nós fizemos uma auditoria coordenada que teve por objetivo verificar a qualidade das instalações e dos equipamentos das escolas públicas municipais e estaduais. E aí foram verificadas em algumas escolas, não foi em uma, mas foram em algumas escolas, que a escola ela tinha inúmeros equipamentos de computador, mas que estavam todos fechados em caixa Nunca ou colocados numa casa, mas nunca foram usados, porque a escola não tem internet disponível. Isso. Ou porque a escola não tem professor capacitado. Perfeito. Então, na verdade, é um problema que envolve muitas questões. É muito maior. Envolve parceria, porque, por exemplo, esses computadores eles foram adquiridos no convênio com a União. Mas ele envolve também a gestão municipal, porque ela tem que identificar o porquê que esses computadores não estão podendo ser usados, né, em prol da educação, e tentar solucionar o problema junto à secretaria, junto ao Estado, através desses problemas de atendimento da internet. Então, são questões que, no final das contas, a gente está tratando da mesma coisa, que todas elas... Cuidado com o microfone. Todas elas desembocam no mesmo lugar. Tudo né? bem. Tem que haver parceria e entendimento em todos os setores. Eu te pergunto, se você for avaliar sobre o aspecto da fiscalização e que foi feita, da auditoria e que foi feita sobre isso, onde é que se enquadra criminalmente o gestor? Porque se enquadra criminalmente. Você recebeu um recurso e não usá-lo, porque é um recurso. Na verdade, essa auditoria operacional, ela ainda não foi concluída. Ela está em fase de relatório. Perfeito. Então, o relatório ele busca justamente identificar quem são os responsáveis pelas irregularidades que foram encontradas. Trata-se, na verdade, de uma auditoria operacional. Ela não tem o objetivo de sancionar. Punir, nem pode. De sancionar o gestor. Na verdade, ela é um dos papéis do tribunal, eu já entro aí na pergunta que você me fez, que é de colaborar com o gestor na tentativa de ajudá-lo a encontrar os caminhos de otimizar os recursos que ele recebe. Então, vamos identificar quais são os pontos aqui que não estão dando certo, porque o recurso não está sendo bem usado, não está sendo eficiente a política pública que está sendo implementada. Então, essa auditoria específica, ela não tem o intuito de punir, ela tem o intuito de identificar quais foram os problemas encontrados, quem são os responsáveis e solucionar o problema. Muito bem. Aí, a partir daí, sim, com o acompanhamento dessas ações que devem ser implementadas, que vão ser recomendadas pelo Tribunal de Contas, é que o tribunal pode atuar de forma mais... Eu quero dar até um exemplo para você dar um pouquinho de continuidade ao telespectador, falando com ele exatamente isso, qual é o papel que ele pode desempenhar junto ao Tribunal de Contas, também o da denúncia. Outro dia nós fizemos 2 fiscalizações ou 2 auditorias, uma na maternidade, outra no hospital, e fizemos uma outra de infraestrutura, inclusive de medir a camada de asfalto se estava correspondente ao projeto que foi realizado, que foi equacionado antes, não é verdade? Eu acho que cada vez mais o controle social, ele vem se tornando talvez o controle mais eficiente que a gente tem junto ao Tribunal de Contas. Porque o Tribunal de Contas, ele não está na ponta da execução, ele não está presente na execução dos municípios. Né? Ele não é o servidor que está lá presenciando alguma irregularidade, ou ele não é um cidadão que está vendo que a política pública que está sendo anunciada, como está sendo feita, ela não está sendo realizada da forma como deveria ser feita. Então, e com a tecnologia da informação, essas informações, elas ficam muito mais acessíveis. Muito. Então, o gestor ele tem a possibilidade de denunciar, e para a denúncia ela ser processada, ela precisa não apenas do fato narrado, ela precisa dos indícios de prova. Muito bem. Então, a tecnologia da informação, ela vem auxiliar nesse sentido, que o gestor consiga obter esses indícios de prova
para juntar com o fato que ele está narrando e fazer com que o Tribunal de Contas possa fiscalizar. Cidadão, onde ele pode entrar oficialmente nisso? É o cidadão que eu estou falando, é o cidadão quem denuncia. Quem denuncia, é o exatamente. Cidadão. É porque você falou gestor ali, sem Eu falei gestor, então me desculpa. É o cidadão que está no dia a dia da gestão municipal. Está denunciando que o governo do estado claro, ou coisa parecida com também certeza, pode. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Que coisa linda. Que coisa boa, Raquel, complementando e ajudando a gestão municipal, o Tribunal de Contas, num projeto nacional com outros tribunais, vai lançar o Índice de Efetividade de Gestão Municipal. Agora, eu queria pensando só no município, pensando só no gestor. Vocês vão receber o seu sistema, vamos capacitar para a utilização deles. No final, vocês vão receber um relatório de análise da sua gestão. Isso vai para você fazer uma programação do que vai acontecer no próximo ano, não só se você for reeleito, mas o próximo, né, vai ter uma análise de como está hoje a situação, e você vai poder comparar o seu município com outro e dizer, rapaz, olha, nessa área aqui, como é que ele está tão bem, como é que eu estou mais, né, um pouco abaixo. Me explica o que é que tu fez. Então esse projeto vai ser lançado agora. É um dos maiores projetos do tribunal para esse ano, o Índice de Efetividade de Gestão Municipal. Muito bem. Pablo, por favor, Pablo. Eu queria que você ouviu agora e ouviu um bocado de coisas interessantes, não é? Sem dúvida alguma. Quais são os projetos que estão na ciência e tecnologia hoje? De que maneira eles estão ligados, por exemplo, ao ITEC? E como é que está essa coisa de vamos avançar tecnologicamente? Eu estava ouvindo aqui os colegas e, na verdade, eu sempre tenho uma forma de solucionar problemas com duas opções. A forma mais fácil e individual ou a forma mais barata e integrada. É claro que quando a gente procura integrar os esforços, a gente economiza, mas é muito mais complicado, né, de alinhar todos os interesses. Eu falei aqui a questão da Infovia, né, que é uma conectividade de internet que o Estado contrata e que é provida através da gestão do ITEC, e o objetivo não é apenas fazer com que o Estado tenha conectividade, o governo do Estado, mas também viabilizar a internet, inclusive para uso privado, porque aí a empresa foi lá investir. Sem dúvida. Isso é uma das coisas. A questão da transparência também, que eu vinha falando, que é um esforço conjunto. O Tribunal de Contas recebia, né, calhamaço de papel e agora começa a exigir que seja transmitido de forma digital, com assinatura digital, e isso impõe um comportamento dentro do Executivo para que ele consiga atender. E para isso é necessário o apoio do órgão tecnológico do Estado, que é o ITEC, que é o presidente Luciano Santos, que está ligado à Secretaria por um vínculo, né, hierárquico, e que existe um interesse muito grande de não apenas criar os sistemas, mas também capacitar as secretarias e órgãos vinculados para que possam atender todos os requisitos do Tribunal de Contas. E você vê que o sistema ele foi construído, foi lançado na plataforma Graciliano Ramos. Lá o cidadão comum ele pode acessar o sistema e inclusive verificar os gastos públicos com as datas, os processos. E isso faz com que a gente tenha um arsenal de fiscais de execução de gestão. Não tenha dúvida. 3 milhões de habitantes. Então isso aí fica muito mais fácil identificar falhas e ao mesmo tempo coloca o gestor numa situação de alerta para que a gente consiga realmente não deixar escapar nada dentro da nosso despacho. E esse sistema ele tem sido também requisitado por outros órgãos que não necessariamente precisariam ter o sistema implantado, como é o caso da Algás, você citou aí. Sim. A Algás ela tem uma forma de gestão diferenciada, porque ali tem investimento privado, claro, mas ela, no intuito de tentar dar maior transparência da sua forma de gerir o recurso dela, ela também está absorvendo o mesmo sistema que a gente usa no Estado, também para incorporar a sua gestão. Então, esse processo é um processo que, de certa forma, é educativo. Então, ele começa com uma imposição, ou seja, a partir daquela data tem que ser desse jeito digital ou não receberemos mais, e aos poucos vai começando a tornar algo mais suave e o cidadão começa a participar cada vez mais. O Jorge Dantas falava, né, que hoje em dia todo cidadão está empoderado com o celular na mão. A capacidade de se conectar com a internet, de fiscalizar, de reclamar. Então as redes sociais acabam interferindo nisso. Hoje o governo do Estado expõe uma notícia, né, que conseguiu construir algo, entregou algo à sociedade.
no mesmo momento a sociedade vai lá e curte ou descurte, faz um comentário negativo. Não tenha dúvida. Que pode dizer, isso aqui não é bem assim. Eu acho que se deve estar investindo em tal lugar, deveria estar investindo em outro setor. É verdade. Então essa análise, essa participação popular é o que está fazendo com que todos os governos, em todas as esferas, municipal, estadual, federal, possa evoluir a sua forma de gerir e também de atender as expectativas do próprio cidadão. Eu acho que o atender às perspectivas do próprio cidadão, eu até provoco um pouquinho as pessoas que são do tribunal que estão aqui. Eu digo sempre em relação à TV Cidadã, meu caro Rafael, Kersia, Raquel, eu digo sempre o seguinte: como comunicador, como uma pessoa faz televisão desde 61, eu digo o seguinte: a TV Cidadã tem que ser uma TV estatal com cara de povo. A gente tem que conseguir fazer isso, que o povo tenha interesse de ver, que o povo tenha interesse de participar, entendeu? Ainda que você tenha que popularizar a coisa, baixar o nível de determinados programas e chegar até toda a camada de população, mas ela tem que ter a cara do povo. E só faz isso se houver a integração com a informática. Concorda, Sônia? Peguei a Sônia de boca cheia. Isso é bom. Aproveito para agradecer a oferta que nos fez para fazer esse programa, o restaurante Filé do Zezé. Nosso querido Gil aqui está nos atendendo aqui. Em breve nós vamos fazer no restaurante do Tribunal de Contas, que está prestes a existir também, não é? Vamos lá. Perfeito, é isso mesmo. A gente precisa tentar entender quais são as necessidades, né, de quem está do outro lado da sociedade, e a gente buscar as formas de a gente conseguir atender essas necessidades, né? Hoje a gente tem, por exemplo, um projeto em andamento, que é o Polo de Tecnologia da Informação. Olha, você toca num assunto que há muito tempo a gente vem conversando sobre politecnologia, o Nemo já teve um programa só sobre isso. Esse é um assunto que a gente vai deixar para o terceiro bloco. Tá, ok. Porque chegou a hora de dizer assim, deixa o pessoal comer um pouquinho, vamos dar uma relaxadinha e nós voltamos já, ok? Lembrar vocês da Ecoprime, aquele que gasta meio litro de água, vai ser rapidinho. Meio litro de água para você lavar o seu carro e ele sai da fábrica. Ele tem um sistema chamado de espelhamento, que é alguma coisa de sensacional. É o tal polimento que normalmente se faz à mão, mas ele faz à máquina. Mas é uma coisa de louco, quando você vê quando o carro sai, você diz, não é possível um negócio desse, vale a pena. O arquiteto que eu já disse a vocês, né, aquele empreendimento da Teto e da Rava, que é o Riacho Doce Beach Residence, são 303 apartamentos, imagine todos eles com vista para o mar. Então o negócio serve para solteiro, para casal sem filhos, para idosos, para fim de semana só para o veraneio, para alugar, para tudo que você pode imaginar, mas sobretudo para o investidor, que tem que continuar acreditando que pedra e cal nesse país nunca caiu. A gente pode estar vivendo a maior das crises, mas pedra e cal não cai não. Pode ter caído momentaneamente em função da crise, mas volta a ser o que era. Sempre, ninguém perde dinheiro com pedra e cal. Eu acho que não perde. Bom, a Bodega do Sertão, essa bodega maravilhosa que vocês conhecem, o Filé do Zezé, onde estamos fazendo esse programa duplo para a TV Mar e para a TV Cidadã. Voltamos já.